Boa tarde, pessoal. Então, o nosso trabalho fala sobre políticas públicas para a saúde infanto-juvenil, criança e adolescente. Eu sou Kathleen, Agnes, Lucas. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Então, vamos lá. Introdução. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente é uma iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil, criada para garantir o direito às crianças e os adolescentes de saúde, né? Em busca de não só de saúde, mas de educação, assistência social, visando também reduzir essas questões de desigualdade e melhorar a qualidade do atendimento. E não surgiu do nada, né, essa política. Nós temos aí o embasamento da Constituição Federal de 88, também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê, né, como direito da criança, saúde, educação, desenvolvimento, e saúde relacionada à saúde mental, que nós vamos até abordar um pouco aqui também. Durante o nosso trabalho, nós fizemos a pesquisa baseada no ambiente virtual, o ambiente virtual, bases de dados do Google Acadêmico, então foi basicamente isso que nós utilizamos. E agora falando um pouco do PNASC, né, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que visa garantir o direito às crianças à saúde integral, abrangendo o aspecto físico e mental. O foco, essa política, ela está bem focada na primeira infância, que a gente diz que é entre 0 e 5 anos. Depois eu vou falar um pouquinho mais do porquê, né? E ela já começou a ser elaborada um tempo antes, mas ela veio aí ser estabelecida em 2015. PNASC está estruturada em princípios, diretrizes e eixos estratégicos. E aí a gente vai fazer uma breve fala sobre cada um. Os princípios são o que vão orientar as políticas, né? Como garantia do direito à saúde, equidade, integralidade, cuidado, humanização. Os eixos estratégicos, daqui a pouco a gente vai mostrar quais são os eixos estratégicos também. São ações prioritárias à política, como a atenção humanizada ao parto. Diretrizes são as estratégias para o desenvolvimento da criança que somam as iniciativas do SUS. Os objetivos dessa política voltada para a criança: reduzir mortalidade infantil, melhorar a nutrição e a saúde alimentar das nossas crianças. A gente sabe que a gente está vivendo aí um momento bem complexo relacionado a isso. Prevenir doenças infecciosas e crônicas também. Promover desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Fortalecer a vinculação familiar e comunitária, garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade e prevenir acidentes e violências. Agora nós vamos fazer como se fosse uma linha do tempo, falando sobre os programas iniciais, começando pelos programas da década de 60, 70 e 80. Nós tivemos aí, em 60, a criação do Programa de Saúde Materno-Infantil. Aí depois veio, em 73, o Programa Nacional de Imunização, PNI, que depois a Agnes vai falar um pouquinho melhor sobre. O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, que foi em 84. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação. Vou falar um pouco sobre a vacinação, então. A gente trouxe um pouco do contexto do que estava passando na época, no início do século, principalmente. Lá para 1904, né, teve a revolta da vacina,
em que Oswaldo Cruz, com seus trabalhos, ele estava tentando impor a vacinação compulsória, né, obrigatória, às pessoas contra a varíola. Isso causou muito impacto na época. Os trabalhos do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas e outros sanitaristas foram importantes para o controle de doenças também na época, como varíola, febre amarela e peste bubônica. Já pulando lá para 1960, que foi quando teve as campanhas, as políticas mais importantes contra a vacinação. Que em 1961 foi a primeira campanha de vacina contra a poliomielite, bem importante assim, no histórico da vacinação no Brasil. Em 1962 houve a campanha nacional contra a varíola, também importante. E lá para 1973, como a Catherine tinha falado, o Programa Nacional de Imunizações, que teve vários avanços importantes, né, para a eliminação da poliomielite, síndrome da rubéola congênita, tétano neonatal e controle de outras doenças, como difteria, coqueluche, tétano acidental, hepatite B, meningites e vários outros. Lá para 1977, houve a criação da caderneta de vacinação, muito importante também para ter esse controle das vacinas que estavam sendo aplicadas às crianças, né, e à população em geral, e a definição das vacinas obrigatórias para menores de 1 ano. Já dá um controle melhor também do sistema de imunização das crianças. Em 1986, houve a criação do Zé Gotinha, né, um símbolo aí da vacinação infantil aqui no Brasil, muito importante para incentivar as crianças a irem, né, normalmente é uma situação desconfortável, e aí foi importante a criação disso para que houvesse o impulso da vacinação nas crianças. Em 1991, houve o plano de eliminação do tétano neonatal, também um caso importante para os projetos de vacinação. E a gente trouxe os últimos casos que houveram no Brasil de varíola, foi em 1971, antes mesmo do plano de imunização. A poliomielite, o tétano e a síndrome da rubéola congênita foram depois, né? Lá para 1989, 2003 e 2015. Na década de 1990, então, dá sequência a essas políticas de saúde. Houveram propostas do Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que são muito importantes para o acompanhamento da rotina dessas crianças e da família. O lançamento do projeto de redução da mortalidade infantil em 95, também muito importante, já que tinha muitas mortalidades entre crianças na época por conta dessas doenças, e a introdução da estratégia de atenção integrada de doenças prevalentes na infância, em 97. De 2000 para frente, houve o lançamento do Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal em 2004, estratégias como Brasileirinhos e Brasileirinhos Saudáveis, Compromisso Mais Nordeste, Mais Amazônia Legal pela Cidadania em 2009, focando nas desigualdades regionais, visto que no Norte e no Nordeste tinham taxas de mortalidade bem maiores no Brasil, e a criação da Rede Cegonha em 2011, voltada para o cuidado obstétrico neonatal. Bom, os resultados que nós tivemos do nosso acompanhamento, né, dessa política de saúde, a gente viu que houve redução da mortalidade infantil, cerca de 70% da queda, né, dessa taxa entre 90 e 2012. Essa política também contribuiu para a ampliação da vacinação, né, da cobertura vacinal no país, o aumento da amamentação, né, providenciando o aleitamento materno para crianças que não tinham, a melhor escolaridade das mães, cobertura da atenção básica e o programa Bolsa Família para também atender as necessidades das crianças. Desigualdades regionais, a gente vê, como eu havia falado, que no Norte e no Nordeste tem taxas de mortalidade mais altas ainda, normalmente causadas por prematuridade, malformações congênitas, mortalidade evitável, pode estar associada à nutrição, ao saneamento e outros. A transição nutricional, que houve uma importante redução da desnutrição infantil, mas
Em contraponto, também houve um grande aumento do sobrepeso e obesidade, né? Além disso, a anemia ferropriva também afeta 30% e 70% das crianças, dependendo da região que estamos falando. E o aleitamento materno, houve um aumento expressivo, né, nas últimas décadas. A duração desse aleitamento de 14 meses em 2006, 68% das crianças amamentadas na primeira hora de vida, o que é um aumento significativo. Bom, para a atenção integral à saúde da criança, tem como premissa fundamental garantir o desenvolvimento saudável e pleno dessas crianças, reconhecer ela como um grupo vulnerável e prioritário, dependente dos responsáveis e dos profissionais de saúde para atender essas necessidades físicas, emocionais e sociais, né, que constituem a abordagem integral. Também tem a corresponsabilização dos profissionais de saúde, família e sociedade, contribuindo para o bem-estar da criança, e a política de atenção integral, de integração entre serviços de saúde e o enfoque na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação desses infantes. Além disso, a gente tem a intersetorialidade, que é a conexão entre a saúde e setores, né, da educação, assistência social e direitos humanos. A primeira infância é importante nessa política, né, para o desenvolvimento cerebral da criança, emocional, aquele período de plasticidade cerebral, onde ela forma as opiniões e os comportamentos dela. Isso também é importante, ter um ambiente favorável para que essa plasticidade se dê de forma natural e saudável. E os fatores de risco que configuram né, falta de saneamento, insegurança alimentar e violência que podem contribuir para a saúde mental, até física. A definição de criança em primeira infância para essa política tem três tópicos, né? Tem a da proteção legal, que, embasada na Constituição de 88, no ECA, diz que a criança é aquela que vai até 12 anos incompletos e o adolescente entre 12 e 18 anos. Mas a Convenção sobre os Direitos da Criança considera criança todos que são abaixo de 18 anos. A definição das faixas etárias por essa política diz que criança vai da faixa de 0 a 9 anos, e da primeira infância de 0 a 5 anos, né? Aquela primeira fase de plasticidade cerebral. E a atenção no SUS pela política abrange as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos e dá a garantia da continuidade de cuidado, né, do atendimento, principalmente para adolescentes com doenças crônicas, mas acompanha a situação de saúde das crianças. Bom, são princípios dessa política, né, o direito à vida e à saúde, acesso universal e igualitário, livre de violência, prioridade absoluta da criança, né, para ela ter uma prioridade ao atendimento no serviço de saúde, o acesso universal à saúde, atenção com acolhimento, escuta qualificada, integralidade do cuidado, equidade em saúde, ambiente facilitador à vida, humanização da atenção e a gestão participativa e controle social. São todos muito importantes para garantir um atendimento qualificado. E são eixos estratégicos dessa política: a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Em todas essas etapas é muito importante acompanhar a situação de saúde da criança e da gestante também, uma vez que a nutrição dela é importante para o desenvolvimento do feto. O aleitamento materno, alimentação complementar saudável, promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas, atenção também às crianças em situações de violência, de vulnerabilidade, a promoção da cultura de paz, atenção à saúde da criança com deficiência ou em situações específicas, e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Bom, aqui a gente trouxe também discussões sobre, porque mesmo que essa política tenha trago progressos para a saúde, para o atendimento infantil, né,
O nosso país ainda enfrenta desafios, como o aumento da obesidade infantil, com o aumento da exposição a telas, o não controle do plano nutricional dessas crianças também. Além disso, mortalidade por causas externas, como acidentes e violências, trazendo a importância da gente vigiar, da gente tentar manter um controle do ambiente que essa criança está inserida, e o ressurgimento de doenças anticontroladas. Boa tarde a todos novamente. Né? Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre a PNA, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela é uma política pública que visa promover a educação ambiental como um processo contínuo e permanente. Ou seja, gente, por que eu trouxe essa política pública aqui hoje, né, ambiental? Que é algo muito recorrente, né, algo que está em pauta, né, hoje em dia por conta das mudanças climáticas adversas, né, até mesmo a qualidade do ar afeta, né, influencia diretamente, impacta a saúde de todos, né, e é um assunto extremamente recorrente e como um processo contínuo e permanente, porque nós, como profissionais de saúde e educadores, né, temos que levar essas pautas importantes, né, e, portanto, emergentes para a população, para as crianças, para os adolescentes e também para os pais. Bom, objetivos, né, que é desenvolver habilidades para a gestão ambiental sustentável, ou seja, trazer mecanismos para mitigar, né, essas mudanças climáticas adversas que a gente vê hoje. Por exemplo, o aquecimento global, que está muito atrelado ao uso, né, de automóveis, né, trazer para essas crianças mudanças de vida, né, mudanças de paradigma, para que elas possam, no futuro, gozar, né, de um ambiente mais saudável, né, com ar mais limpo, né, mais puro, e promover a conscientização ambiental e cidadania. Justamente isso, né, promover a conscientização das crianças, né, dos pais, para que eles possam estar levando para essas crianças uma maior qualidade de vida. Fomentar a cooperação e participação comunitária, justamente essa integração, né, do agente, né, do educador, né, do enfermeiro que vai lá, vai ensinar para essas crianças, né, coleta de lixo, né, por exemplo, utilizar preferencialmente lâmpadas de LED, né, até mesmo explicar para as crianças que é necessário plantar árvores, né, justamente porque ela tem um efeito de sequestro de carbono, né, que tem toda essa questão de mitigação, né, do aquecimento global. Isso é extremamente importante, né? E preparar para o enfrentamento dos desafios ambientais. Justamente preparar a criança, né, e também capacitar o docente, né, para essa realidade, né, para esse ambiente que a gente vive hoje em dia, né, que é muito danoso, né, para a nossa saúde a longo prazo, né, o ar e tudo mais. Isso acaba impactando em problemas respiratórios e tudo mais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E a atuação do enfermeiro, né, enquanto educador, é desenvolver programas de educação ambiental em saúde. Ou seja, desenvolver programas, métodos, né, maneiras, jogos lúdicos. Eu não sei vocês, mas no meu ensino fundamental, eu tive oficinas, né, que traziam justamente essa questão de meio ambiente. Estava até falando com a Catherine anteriormente. E, cara, tem musiquinhas lúdicas, né, de brincadeiras que eu consigo gravar até hoje, cara. É impressionante. De não jogar o lixo no chão, né? E eu acho que essa questão ela é extremamente importante, né? Do educador passar todas essas questões que são importantes, né, para a mitigação do aquecimento global. Orientador, né? Orientar comunidades sobre práticas saudáveis e sustentáveis, né? Por exemplo, não tomar banho em excesso, assim, tempo muito demasiado, e todas essas questões que envolvem a mitigação, né?
assessorar, né, e avaliar e monitorar impactos ambientais na saúde. É muito importante a monitorização, né, desses impactos ambientais e registro, né, do mesmo, para que a gente possa ter um parâmetro, né, de como proceder com base no que a gente já está vivendo hoje, conseguir traçar uma linha, né, de como mitigar ainda mais esses problemas. Enquanto gestor, né, que é implementar políticas e programas de saúde ambiental, ou seja, colocar em prática, né, todas essas questões que já foram faladas, né, e como pesquisador, desenvolver estudos sobre saúde e meio ambiente, né, buscar mecanismos e formas de diminuir, né, o uso de energias que vão aumentar, né, toda essa questão do aquecimento global. Ou seja, o pesquisador ele pode estar atuando como pesquisando, por exemplo, energias renováveis, né, energias mais limpas, formas de a gente estar diminuindo tudo isso. Então, tem uma parte do nosso trabalho que a gente reservou para falar um pouquinho sobre essa população de jovens e adolescentes. Porque é uma faixa etária diferente das crianças. Então, não adianta a gente querer abordar da mesma maneira, porque a abordagem com eles precisa ser diferente. Nós conversamos bastante sobre essa situação, né? Como abordar jovens e como abordar crianças. E os objetivos das políticas voltadas para o adolescente. A gente já começa a ver uma diferença aí em relação às crianças. Promover saúde sexual e reprodutiva, prevenir doenças crônicas e mentais, reduzir o consumo de substâncias psicoativas, melhorar a autoestima, a confiança, fortalecer a resiliência, habilidades sociais, garantir o acesso a serviços de saúde adaptados às necessidades deles, né? Tendo em vista que eles são um pouquinho mais velhos do que as nossas crianças, prevenir a violência e a exploração. Então, a gente consegue perceber que os objetivos das políticas públicas do adolescente está mais relacionado à idade dele ao que ele vai ter contato. A gente sabe que um adolescente ele tem contato aí com as redes sociais, ele tem contato com muita informação que talvez uma criança não tenha. Então é importante a gente cuidar, sim, da saúde sexual, mental, falar sobre autoestima e desenvolver essas habilidades relacionadas à resiliência, para que eles venham ser adultos saudáveis em todos os sentidos. E os princípios e diretrizes nessa questão da adolescência. É bem parecido com tudo que a gente já tem falado até agora, né? Igualdade, equidade, as diretrizes elas defendem o direito à saúde para todos, independente do gênero, orientação sexual, raça, etnia, classe social. Integralidade, cuidado deve ser abrangente, considerando todas as dimensões da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva. Participação e empoderamento também, porque a gente acredita que os jovens eles precisam entender e eles precisam ser protagonistas da sua saúde, só que não tem como uma pessoa ser protagonista de algo que ela não conhece. Por isso que nos objetivos está lá a promoção do conhecimento sobre saúde, participando ativamente das decisões e ações que vão impactar a vida deles. Bom, retomando um pouquinho, vou falar agora um pouco sobre saúde mental, né? Dentro do aspecto da infância e da adolescência, né? Segundo a OMS, então, os transtornos mentais na infância e adolescência são classificados em duas grandes categorias, né? Que são transtornos de desenvolvimento psicológico e transtornos de comportamento e emocionais. Esses transtornos, então, se caracterizam por comprometimento ou atraso nas funções relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Eles geralmente aparecem na infância ou início da adolescência e tendem a afetar a comunicação, a interação social, a motricidade e outras habilidades essenciais. Por exemplo,
deficiência intelectual, né, específicos de aprendizagem, como a dislexia, descalculia. Então a interação da criança com os membros da família e com a rede social de proteção assegura não apenas sua sobrevivência, mas contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e emocional. Ou seja, gente, a criança, por ela ter essa característica de plasticidade cerebral, né, ela está muito vulnerável, né, à exposição ao meio ao qual ela está inserida. Por exemplo, ambiente muito tóxico, ambientes abusivos, ambientes onde há violência, né, isso acaba modulando a mente da criança de maneira negativa, né, acaba reverberando posteriormente em problemas mentais, né, ocasionando também, fazendo com que essa criança, né, ela fique mais agitada, né, ela fique mais nervosa, acabe sendo mais egoísta com as outras crianças, né? Tudo isso, então, tá atrelado ao meio ao qual a criança está inserida ali, ao convívio com a família. Esses transtornos, então, estão relacionados à dificuldade no controle das emoções e dos comportamentos, podendo aparecer com frequência durante a infância e a adolescência. Trouxe alguns exemplos, né? São vários, né? Mas eu trouxe somente alguns, que é o transtorno de déficit de atenção, né? Que é o TDAH, né? Que é caracterizado por dificuldade, né? de atenção, né? Agitação e transtorno de conduta, né? Está associado muito à agressividade da criança, né, ao egoísmo, né, essa falta de empatia, né, com os outros colegas. Transtorno de ansiedade de separação, né, que está muito associada à perda da criança por um familiar, né, às vezes um familiar que é muito próximo dessa criança, ou por motivo de falecimento, ou por motivo de afastamento, né, por causas adversas, acabam se separando desse meio familiar, né, e acaba desenvolvendo, né, esse tipo de ansiedade, né, característica, separação. Eu trouxe um texto aqui muito interessante, né, que eu gostaria de compartilhar, que é em comparação com o século passado, né, as crianças têm reduzido em 1 hora seu tempo de sono. Essa redução está associada a uma maior duração da exposição à mídia e à presença de uma TV, computador ou dispositivos móveis na primeira infância, que altera o ciclo circadiano. Ou seja, essa 1 hora, né, da criança estar perdendo, né, ao invés de estar dormindo, estar repousando, está muito atrelada a essa exposição demasiada das telas de telefone, né, celulares, tablets e outros meios tecnológicos. Por quê? Porque o que altera o ciclo circadiano? Porque acaba inibindo a melatonina, né, que é um hormônio muito essencial ali para estar ajudando no controle do sono, né, que prepara o nosso corpo para dormir, né, para descansar. E acaba inibindo esse hormônio e dificultando, né, com que a criança durma, né, com que ela relaxe, ela acaba acordando mais cansada, né? Eu trouxe ali alguns males em série, dando a dificuldade do sono, né? A queda no rendimento escolar, justamente por isso, né? A criança, às vezes, ela fica muito ali no telefone e acaba reverberando uma queda no rendimento, né? Escolar, justamente por conta disso, que também está associado. O sono, né, ele é essencial também para uma série de fatores, e inclusive, né, um deles é a consolidação da memória de longo prazo, né? Então, está muito atrelado a isso. Impactos na saúde ocular. Sabe-se hoje que também o celular, né, essa exposição a celulares e outras tecnologias atuam de forma a trazer impactos, né, para a saúde ocular, dores de cabeça, ansiedade e depressão, alimentação menos saudável, obesidade, sedentarismo, transtornos de imagem, né, que é a comparação, toda aquela questão de positivismo tóxico, né, da criança querer se comparar, da criança querer dizer, por que tal colega tem um tablet, tem isso melhor do que eu e eu não tenho, né?
até por conta da criança estar hoje tá muito mais exposta, né, a essas redes sociais e tudo mais. Bom, e então trouxe um breve resumo, né, desse contexto de saúde mental até o século XIX. Crianças e adolescentes que apresentavam comportamentos considerados inadequados eram tratados como adultos em sofrimento psíquico, sendo institucionalizados em hospitais psiquiátricos, ou seja, não tinham muita separação, né, entre crianças e adolescentes que tinham problemas psiquiátricos, eram colocados, então, juntamente com adultos e idosos que também tinham problemas mentais, então não havia essa separação. Houve uma reforma psiquiátrica com a Constituição, né, de 88, que criou o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que promoveram essas mudanças estruturais no cuidado com a população. Então, a partir daí, houve essa mudança, houve uma atenção maior, né, viram que era necessário, né, dar um cuidado diferenciado, né, para as crianças, para os adolescentes, né, e para os adultos, de maneira diferenciada, né, porque eles têm especificidades, né, peculiaridades que devem ser. Sim. A partir dos anos 2000, foram criados os primeiros centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, que é o CAPS, né? A gente tem essas. Então, aí qual é a função do SUS em relação a questão da saúde, a saúde da criança, do adolescente e a saúde mental também da criança e do adolescente? O SUS é o sistema responsável pelas políticas PNASC, né? E do CAPS também, infanto-juvenil. São as estratégias dentro dessa rede que garante os cuidados especializados para criança e adolescente. Como o Lucas havia dito antes eles eram tratados da mesma forma. Hoje nós temos aí o CAPS só para criança, tem o CAPS para criança e adolescentes. Dentro dessa estrutura, o SUS implementa diretrizes, né, da política da criança a nível nacional, com uma rede de serviços que vai da atenção primária até a atenção especializada. E essa rede inclui atenção à saúde mental também, que a gente considera muito importante, por isso que a gente trouxe isso aqui para vocês. A gente tem visto dentro das escolas crianças com determinados problemas que até então não eram comuns, ou então não eram tão visíveis. A gente não via, não tinha tanta atenção. E nós, como profissionais, futuros profissionais de saúde, a gente precisa ficar atento a essa mudança para até mesmo intervir da maneira correta, né? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a gente está falando sobre ela, é uma política nacional que orienta, organiza a saúde da criança desde o nascimento até a adolescência. O objetivo, a gente já tem falado aqui, né, desde o início do trabalho, da apresentação, o objetivo é garantir desenvolvimento saudável a essas crianças, ações preventivas, promoção à saúde, tratamento, reabilitação quando for necessário. E em seu escopo, a saúde mental é um componente importante, sim, e é por isso que a gente trouxe ela aqui para falar com vocês sobre o assunto. E qual é a atuação do enfermeiro? O enfermeiro, nessa questão relacionada à saúde mental, ele vai abranger aí diversas temáticas, categorias temáticas, incluindo a organização da assistência, o olhar ampliado nas relações, a promoção em autonomia, porque não é só dar um medicamento, a gente está trazendo aquela criança para a ressocialização, a gente quer que isso aconteça, a inclusão do cuidado familiar e o planejamento dos cuidados. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que foi algo também que nos chamou muita atenção quando a gente estava pesquisando, que é exatamente agora na parte da discussão. Há falhas na criação dessa política?
Né? Sim, há falhas. Algumas unidades especializadas, elas oscilam em ser um espaço de acolhimento que promove a cidadania dos usuários ou um ambiente que fecha em si mesmo para protegê-los da diversidade social, ou seja, não vai ter aquela questão da ressocialização. Nós temos aí um paradigma social entre a saúde mental no país, ainda tem, acho que em algum momento aqui, em uma das nossas aulas, nós falamos sobre isso, que as pessoas falam do CAPES como se fosse algo assim, ruim, muito ruim. O capitalismo, a falta de financiamento, sobre a educação e sobre a sustentabilidade também, nós estamos encontrando aí falhas nessas questões. Identidade do profissional. Era aí que a gente pegou mesmo essa questão, principalmente da saúde mental, no CAPS. Não só o profissional da enfermagem, tanto no CAPS adulto, infanto-juvenil ou só infantil, a gente percebeu nas nossas pesquisas e em alguns artigos que existem muitos profissionais que não sabem qual é a atuação deles ali, naquele ambiente. Eles estão trabalhando ali naquele ambiente e eles não sabem a atuação deles ali naquele ambiente. Desafios de intervenção à crise, trabalho em equipe de enfermagem, não só a equipe de enfermagem, né, mas é uma equipe multi que tem lá dentro desse ambiente, em vez de adotar uma abordagem mais holística, focada nas necessidades do paciente, né? A gente tem uma dificuldade de fazer isso. Para mais da discussão, a gente trouxe também que a análise dessas políticas revela um cenário complexo, né? Caracterizado por avanços significativos, mas também desafios persistentes. Como a gente falou, tem um grande aumento da obesidade infantil, por exemplo. Está atrelado à falta de exercício físico, a uma alimentação desregulada, a não ter esse controle pelos pais, pelos profissionais de saúde. Então, é algo a ser reavaliado nas políticas de saúde, né? Embora a Constituição Federal, essa política e outras tenham estabelecido essas diretrizes importantes, ainda precisa de uma implementação efetiva e que ela apresenta barreiras significativas, né? Claro, mas que a gente almeja a evolução delas, né? E elas se tornem cada vez melhores. Os transtornos mentais que acometem essa população, por exemplo, como TDAH, os transtornos de conduta e dificuldade de comunicação, trazem essa urgência da abordagem integrada, que não considera só os fatores biológicos, mas também o mental, o social, como que essa criança está no ambiente escolar, no ambiente familiar. Além disso, também no próprio ambiente hospitalar, como essa criança é recebida, como o Lucas havia falado, cadê a implementação de brinquedotecas, de atividades lúdicas para trazer essas crianças cada vez mais para o sistema de saúde, para o acompanhamento delas, e também o incentivo aos pais, né, para eles cada vez mais se preocuparem com a saúde delas. E, basicamente, esse foi o nosso trabalho. Não, ainda tem esse aí. Desculpa. A criação dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, né, os CAPS-CJ, representa um passo importante, né, para a gente começar a abordar a saúde mental. Mas a realidade da sua atuação tem um outro lado, né? Quando a gente tem a intenção de promover a cidadania e a autonomia, mas a gente também traz práticas que podem reforçar a dependência desses usuários em relação aos serviços do CAPS. Então, quando a gente quer promover uma autonomia, mas às vezes acaba gerando uma dependência desses serviços de saúde. É importante a gente reavaliar também. A atuação desses profissionais nos CAPS é muito importante, como eu havia falado, a atenção humanizada, trazer essas brinquedotecas, essas estratégias para que tragam um maior conforto para essas crianças dentro dos serviços de saúde. E as políticas de saúde mental infanto-juvenil também precisam de um reforço, de uma
implementação de um monitoramento mais rigoroso, mais desenvolvido, né? Além da sensibilização desses profissionais que estão envolvidos com a importância do cuidado que transcenda o modelo técnico. É importante ter essa sensibilidade, né, na hora de estar atendendo as crianças. E só assim a gente consegue promover um ambiente realmente de acolhimento, de autonomia e de reintegração social, e assegurando que essas crianças futuramente tenham esse controle da própria saúde e tenham um ambiente necessário para um desenvolvimento saudável e pleno. Essas foram as referências que a gente usou no nosso trabalho e a gente agradece.